Voltamos para tirar dúvidas sobre azia e má digestão e eu recebo aqui a doutora Aline Kusumoto, que é gastroenterologista. Bem-vinda, feliz ano novo para você. Para você também, obrigada mais uma vez aqui começar o ano com vocês, que delícia. Muito obrigada bom. pelo convite. A gente fica muito feliz, com certeza. Agora, eu quero que você, por favor, comece explicando as diferenças entre azia e má digestão. Porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote. Sim, né? Na verdade você tem algumas patologias, algumas doenças que podem cursar com os dois, tá? Mas basicamente a azia é quando você tem um retorno do ácido que está no estômago e ele volta para o esôfago. O esôfago ele é um órgão de condução, né? Então quando a gente começa a alimentação, a digestão começa através da boca. Por isso que é fundamental a gente mastigar muito bem. A mastigação ela é importante tanto para quem tem azia quanto para quem tem má digestão. Então, uma vez que você começa a alimentação pela boca, o alimento desce pelo esôfago, chega no estômago. Toda vez que esse ácido do estômago retorna para o esôfago, você tem azia, que é aquela queimação, pode se manifestar como dor retroesternal. Tem pacientes que acordam com pigarro por conta disso. Tosse, muitas vezes. Tosse. Tem paciente que tem pneumonia de repetição por conta de excesso de azia, né, rouquidão. Já a má digestão, ela pode estar associada com várias outras doenças, né? Então, a má digestão a gente fala que é o quê? É aquela sensação de plenitude após você come um pouquinho e você já está saciada, você não consegue comer aquilo tudo que está ali. Pode estar associado à dor, pode estar associado à distensão abdominal, né? E uma sensação de plenitude, você fica empachado, então parece que você não tá desce. Sempre cheio, aquela sensação de que tá sempre cheio, mesmo sem comer muito. Que acaba até, às vezes, perdendo peso com isso, né? E assim, às vezes você acaba se limitando a comer, né? E muitas vezes você tem dor associada. Então você, né? O ideal nesses casos é o quê? A gente tentar identificar. Então, a azia ela está mais relacionada aos sintomas da doença do refluxo, tá? A má digestão, ela pode estar associada à gastrite, a uma úlcera, a bactéria, né? Alguma intolerância alimentar ou realmente a má alimentação do paciente. Tá certo. Eu quero colocar na tela agora algumas informações também importantes de sintomas que você pode ter em relação a esses problemas. Na tela, então, na verdade, azia agora, olha. Então, aí como a gente estava até comentando, a má digestão, sensação de estômago cheio, refluxo dos alimentos, arroto constante involuntário, estômago inchado, gosto ácido ou amargo na boca, dor e sensação de queimação na garganta. Agora, até para a gente conseguir diferenciar a azia, tem agora a má digestão, que são esses os sintomas, tá? Desconforto no abdômen superior, sensação de estômago cheio também, olha lá, eructações, que são os arrotos, sensação de refluxo, enjoo, vômito, dor abdominal, sonolência após a refeição. Olha, até sonolência após a refeição, eu não sabia. Na verdade, a sonolência, ela está associada a qualquer ato de se alimentar, tá, né? Então, a partir do momento que você se alimenta, toda a energia do seu corpo, ela está concentrada no estômago. Então, os outros órgãos, eles ficam mais sonolentos, mais lentificados, tá? Eu só queria corrigir, na verdade, o enjoo e o vômito, ele está mais associado à azia. Tá? Então, tem pacientes que ele tem a doença do refluxo tão importante que eles chegam a ponto de não conseguir segurar e acabam vomitando. E, na verdade, o refluxo, pelo que eu entendi que você falou, a azia é uma consequência do refluxo. Isso, isso o refluxo é a doença. Tá. A azia é um sintoma da doença. Entendi. Tá. E do refluxo, por que ele acontece? O refluxo, ele tem várias causas, né? A principal causa é a má alimentação. Então, tem alguns alimentos que eles favorecem ao relaxamento de uma válvula que tem aqui, de uma musculatura que a gente tem aqui, que teoricamente eles segurariam todo o alimento dentro do estômago, tá? Então, alimentos copiosos, frituras no geral, carnes gordas, café, chocolate ao leite, então aquele chocolate que não é abaixo de 70%, por ter muito açúcar, ele acaba favorecendo a fermentação, derivados de leite, farinha. Eu costumo falar que tudo que é muito gostoso pode proporcionar o aparecimento da azia. Bebidas gasificadas,
álcool, o tabaco, são todas coisas que favorecem tanto a má digestão quanto a azia. Mas eu sempre ouvi falar, doutora Aline, que quando a gente tá com aquela azia, tinha aquela receitinha que a vovó falava, toma leite, que é melhor pra azia, que ajuda a melhorar a azia. Isso é mito ou é verdade? Então, as vovós, né, elas têm razão em muitas em coisas. muitas coisas, é verdade. Mas nessa daí, não, né? Porque o leite, ele é gorduroso por si só, né? Ele é um alimento rico em gordura. Além dele ser rico em gordura, ele também é um carboidrato que favorece queimação, né? Então a lactose, ela é esse carboidrato. E ele fica muito tempo, por conta dessas substâncias que ele é composto, ele fica muito tempo parado no estômago, então ele fermenta. Então isso acaba piorando os sintomas, tá? Mas tem uma outra receitinha que acho que essa é de vovó também, e eu tô com dúvida se ela dá certo ou não. Um beijo pra todas as vovós, tá? É o limão. A gente tem na mesa ali o limão. Aí eu fico pensando, poxa, o nosso estômago, ele é ácido e quando sobe ali essa azia, né? Você sente também que é ácido, um ácido subindo. E o limão também é ácido. E aí, ele ajuda ou não? O limão, ele é o eterno incógnita, né? Porque tem até livros que falam sobre as propriedades do limão. Na verdade, o limão é o seguinte, a gente tem ácido no estômago. O limão, ele tem o ácido dele. Ácido com ácido se torna uma base. Então, teoricamente, o limão, ele ajuda, não é que ele ajuda, ele ameniza os sintomas. A gente não pode escolher o limão como uma forma de tratamento, né? Então, tem muitos pacientes que falam, ai, doutora, eu sinto a queimação, ou eu tenho refluxo, eu tomo água com limão e melhora. Ele vai ter uma ação temporal. Então, não é que nem um remédio que tem uma vida toda, um período todo para fazer efeito. Ele vai pegar, é que nem tomar esses antiácidos, ele vai ter um efeito na hora. Momentâneo. Ele não tem um efeito prolongado. E ele não faz uma recuperação daquela mucosa do estômago que está ali. Né? Então, ele não age reparando a lesão que você pode ter ali. Tá? E pode ser diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, com o limão. Tem gente que se dá bem, fala, eu tomo limão todos os dias, me dou bem, mas tem pessoas que tomam limão e não se sente bem. Acho que vale uma tentativa, por exemplo. Sim. Na verdade, eu uso ele como complemento, tá? Eu nunca uso ele como tratamento. Como tratamento. Então, se a pessoa faz muita questão de tomar água com limão, porque, né, tem outros que dizem que ajuda a emagrecer, tem assim, tem todo, né, um mito sobre o limão. Então, eu deixo como complemento, não como tratamento. Vale uma tentativa, sim, por exemplo. Ali na mesa eu tô vendo que tem também um outro ingrediente ali, que é o bicarbonato de sódio, é isso? Esse pauzinho branco que você tá vendo aí. O bicarbonato, ele age como um antiácido, então ele diminui a acidez também. Só que ele é um quebra-galho. Né? Então, assim, naquele dia que você pegou, exagerou, ficou com aquele sintoma, aquela azia, aquela queimação, você pode até auxiliar. Tem pessoas que fazem um suco de limão e colocam bicarbonato para ajudar na sensação, mas é a mesma coisa. Ele ajuda momentaneamente. Ele não pode ser usado como um tratamento. Até porque, se toda vez que você tem queimação, você toma bicarbonato, toda vez, toma, ele pode criar até um efeito rebote. Então, você ameniza e depois volta, piora o sintoma. É isso que eu ia perguntar, porque se você tem uma azia de repetição e todos os dias, vamos supor, você toma o bicarbonato, isso pode fazer mal, então pode contribuir contra o problema. Porque você vai ali, na verdade, você precisa descobrir o que está causando isso, né? Então você tapa o sol com a peneira, né? Então, tirei aquela sensação ruim, você se sente bem, mas toda hora ela tá voltando. Então, se tá voltando toda hora, precisa procurar o médico, tem alguma coisa errada. Esporadicamente, às vezes algum comum, exagero, alguma coisinha que comeu, não tem como, né? Tá certo. Vamos ver quem fez perguntinha aqui pra gente agora? Olha lá, é a Cristiane. Obrigada, Cris. Como amenizar a azia e má digestão na gravidez? Olha só que é muito comum também. O problema da gravidez é que o útero ele vai crescendo, né? E conforme ele vai crescendo, ele vai comprimindo as outras estruturas. Então, o estômago acaba comprimindo o esôfago, que acaba favorecendo ao refluxo. O ideal é o quê? Você fazer a sua dieta de forma espaçada, pequenas quantidades e evitando alimentos que favorecem ao refluxo. Então, tenha uma dieta mais baseada em coisas cruas, né, em frutas, em vegetais, que isso ajuda bastante. Evite aí as farinhas brancas, o excesso de açúcar, né? Ai, doutora, mas eu tô grávida, eu preciso das minhas porções. Exatamente, a sua alimentação, ela tem que ser ponderada. Então, se está com muito sintoma, de repente até é interessante conversar com uma nutricionista para avaliar, para ela poder te orientar. Olha, pega um pouquinho disso, esse horário, ou então espaça a sua alimentação, né, de tempo em tempo.
Mas não tem um segredo, não. O útero tá crescendo, entendeu? Não, o remédio que podia antes, teoricamente, não pode mais. Tem até alguns remédios que você consegue usar para gestante, mas a azia é um negócio que é meio complicado por conta de compressão. Que vai acontecer mesmo. A Leila, a nossa telespectadora, até comentou com a gente também que ela tomava suco de maçã verde. A maçã, ela é muito boa, né? Olha que legal. Na verdade, ela não é que ela é muito boa para o refluxo ou para má digestão. Ela não causa, né, os efeitos de azia. Então, a maçã, o mamão, as frutas que são não cítricas, elas acabam sendo melhores e mais fácil de digerir o esvaziamento gástrico, evitando toda essa má sensação. Mais perguntinha do público. Quem mandou agora, um beijo para você. Leila, olha ela aí, a Leila. No verão, as crianças não querem sair da água, é verdade. Quanto tempo depois de uma refeição podem voltar à piscina? Na verdade, né, toda vez que como a gente tinha conversado antes, né? Toda vez que você se alimenta, a energia ela tá voltada para o estômago. O ideal é esperar pelo menos 1 horinha aí para liberar as crianças. É difícil segurar a criança. E depende do tanto que comeu também, né? Às vezes fez uma alimentação mais levinha, pode ser que em menos tempo consiga. Você consiga. Mas eu acho que assim, pelo menos 1 horinha, dá um jeito de enrolar a criança, brinca de outra coisa, que não movimente muito. Não arriscar, né? É melhor não arriscar. Mais perguntinha do público, pode mandar a sua também no @VocêBonitaTV. Quem mandou agora foi a Mônica. Muito obrigada, Mônica. Tenho azia sempre e costumo tomar magnésio. Você acha legal? O que você acha, doutora? Eu não acho legal. Não? Tá. É aquilo que a gente estava conversando. A azia, quando ela começa a ser repetitiva, você precisa encontrar a causa. É má alimentação? Ou você tem uma hipotonia, né? O esfíncter que a gente tem aqui é frouxo. Ou a musculatura que a gente tem acessória aqui também é uma musculatura que não ajuda. Muitas vezes, ou o paciente está fazendo o tratamento errado, né? Ou o paciente ele tem indicação cirúrgica para tratamento da doença do refluxo, tá? Então, tem que passar por avaliação, lembrando que toda vez que esse ácido do estômago ele volta para o esôfago, ele causa lesão, porque o esôfago não foi feito para receber ácido. E isso, a longo prazo, pode se transformar numa esofagite importante, né? Numa lesão que chama esôfago de Barrett, que é uma lesão pré-maligna, pré-cancerígena e até mesmo num câncer de esôfago. Então, azia de repetição requer cuidado e requer atendimento médico e pesquisa, tá? Então aproveita o começo do ano, já vai fazer aquele check-up, né? Exatamente. Que é importante. Se tá com esse problema aí repetidamente, é importante verificar. Mais perguntinha, quem mandou agora, muito obrigada. A Joana, um beijo pra você. Ficar muito tempo sem comer pode piorar a azia? Ótima pergunta. Pacientes que têm gastrite, né? Eu não costumo pedir. Hoje em dia tem aquela onda do jejum intermitente e tudo mais. Pacientes que têm gastrite ou qualquer inflamação da parte de estômago e esôfago, eu não oriento fazer. Por quê? A gente fica com um jejum, você produz ácido, aquele ácido acaba machucando aquela mucosa e piorando o quadro. O ideal é comer de tempo em tempo. Se você é uma pessoa que você não tem sintoma nenhum, não tem nenhum problema de estômago, aí eu acho que vale a pena. De qualquer forma, a orientação que a gente tem é sempre comer pelo menos de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas para você manter aquele ácido tendo uma função, tá? Então eu não acho legal o jejum, não. Principalmente para quem está com azia ou está com má digestão. Exatamente. Né? Alimentos muito quentes também pode prejudicar nesse momento? Na verdade, tem alguns estudos que mostram que as pessoas do sul, eles têm até uma tendência maior a ter o câncer de esôfago e o refluxo por conta da ingesta de bebida quente. Por ser um lugar mais frio. Né? Exatamente. Então, o ideal é tomar, né, próximo morno, né? Não precisa ser um quente pelana, mas um morninho. Tá. Agora, quem também tá passando por isso, tô com azia, tô com má digestão, às vezes eu não como muito de 2 em 2 horas, tenho um intervalo maior e ainda nesse intervalo eu fico mascando chiclete. Tenho essa dúvida, pode piorar mascar chiclete? Sim, quem tem gastrite sim, porque você tá dando um estímulo pro seu organismo, o seu estômago não sabe que você tá mastigando chiclete, pra ele você tá comendo. Então você cria um estímulo, cria uma resposta de digestão. Então você produz mais ácido para quebrar uma coisa que você não consumiu. Então o paciente que ele tem a gastrite ou a úlcera ou algum problema gástrico pode piorar sim. Então na verdade o estômago está sendo enganado, né? Exatamente. Porque ele acha que você vai engolir alguma coisa, você não engole e ele está produzindo ali pra... E ele está fazendo o processo de digestão dele normal. Tá certo. Ótimo. Mais perguntinha, quem mandou agora?
É a Renata. Muito obrigada, Renata. Meu marido fez endoscopia e deu hérnia de hiato. Ele sente muita azia. O que fazer para melhorar? Então, o que é a hérnia de hiato, né? Então, aqui a gente tem uma musculatura. O estômago, dentro do nosso organismo, ele fica na parte do abdômen. E aqui é o tórax. Imagina que aqui tem 2 pulmões. A hérnia de hiato é quando o estômago que está dentro do abdômen, ele acaba subindo um pouquinho para o tórax, tá? Para pacientes que têm doença do refluxo, que têm azia, muitas vezes a gente tem que fazer a cirurgia, o reparo dessa hérnia para conseguir tratar esse problema. A endoscopia não é o exame padrão ouro para hérnia de hiato, tá? Então é muito rotineiro a gente pegar no consultório, é paciente com refluxo e hérnia de hiato, e você pede o exame, que é o EED, que é chama esôfago, estômago, duodenografia contrastada. É um raio-x que você toma um contraste, que ele vai tirando a fotinha e ele consegue te falar se você tem essa hérnia de hiato ou não. Então, primeiro, o que eu faria nesse caso? Eu faria esse EED, esse raio-x contrastado, para ver se realmente essa hérnia de hiato ela é verdadeira. Se for verdadeira, eu acredito que esse paciente tem, sim, uma indicação de cirurgia. E, nesse caso, além da medicação que tem que ser tomada, esse paciente vai ter que também provavelmente ser submetido à cirurgia, porque a cirurgia é uma forma de tratamento, tá? Para a doença do refluxo, uma forma de tratamento muito eficaz. Tá. E esse exame que você comentou é para identificar a hérnia de hiato. Aí teria a endoscopia seria para identificar a gastrite, por exemplo? Isso, a endoscopia ela vai identificar lesões que você tem no trato gástrico, né? Então, ou no esôfago, se você tem, de repente, uma inflamação no esôfago, ou uma inflamação no estômago, se você tem úlcera. E para identificar o refluxo, tem um exame específico? A gente sempre pede a endoscopia, porque quando você tem refluxo, você começa, por esse retorno do ácido para o esôfago, ele acaba causando pequenas erosões. Então você consegue, a princípio, ver essas erosões nesse esôfago distal e falar em refluxo. Só que o padrão ouro para refluxo chama pH-metria. Então essa pH-metria é um caninho, é um exame um pouquinho desagradável, mas ele é fundamental. Ele vai quantificar o quão patológico é o teu refluxo. Porque a gente tem um refluxo que ele é normal, né? Que ele não é o patológico, que é quando você exagera e tudo mais. Então, quando tem essa frequência, esse exame ele é fundamental para falar até o grau de refluxo que esse paciente tem. Perfeito. Mais perguntinha, quem mandou agora, muito obrigada, a Renata, mais uma vez. Olha, a hipo ou hipercloridria, falei certo, são fatores que causam ou podem agravar o refluxo? Na verdade, você tem que ficar bem esperto. O que seria a hipo? Cloridria, na verdade, a gente produz uma substância no estômago que ela favorece a ficar esse estômago mais ácido ou menos ácido. Então, é como se você deixa esse estômago muito não ácido, ele acaba não fazendo o que ele tem que fazer, que é quebrar as coisas, os alimentos que estão ali. Se você deixa ele muito, muito ácido, ele acaba pegando e causando uma irritação na mucosa e levando a gastrite e até mesmo ao refluxo. Então, o bom nem é o hipo nem o hiper, é o equilíbrio. E por isso que a gente precisa do acompanhamento médico para conseguir equilibrar isso. Tá certo. Agora, daqui a pouquinho tem mais pergunta, você pode continuar mandando também, mas quem tá com problema de azia, má digestão, tem muito desconforto na hora de dormir. Né? Às vezes nem consegue dormir direito por conta de que quando deita fica voltando cada vez mais. Tem alguma dica que a gente possa fazer antes de dormir? Na verdade, eu sempre oriento os pacientes. Toda vez que a gente chega em casa, a nossa tendência é tomar um banho, comer e deitar. Então, o ideal é o quê? Come, espera 2 horas para você ir deitar, não comer e beber na mesma refeição, evitar alimentos gasificados, tá? Bebidas que tenham muito corante, então sucos industrializados, os farináceos em si, tá? Acho que é isso. É isso. Tem mais perguntinha, não acabou não, olha lá, tá quase acabando, mas tem mais uma pra você. Quem mandou essa pergunta foi a Arisla. Um beijo, obrigada. Sofro muito de refluxo. Comecei a tomar chá de espinheira santa e deixei os remédios. Então, não tem nenhum estudo cientificamente comprovado que fale que ele pode ser substituído pela sua medicação, tá? Eu acho que quando a espinheira santa ela é bem legal para auxiliar, não como tratamento. Então, provavelmente essa paciente ela deve ter tido melhora do quadro dela porque ela deve ter alterado a alimentação dela. Não existe você pensar em tratar refluxo sem ter uma reeducação alimentar, tá? Tá certo. A medicação ela vai fazer efeito na hora.
Mas depois que, se você continuar os seus maus hábitos, você parou de tomar medicação, os sintomas vão voltar. Tá. Então é um tratamento conjunto, uma reeducação alimentar junto com medicação. Doutora Aline, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Deu para tirar muita dúvida hoje, né? Que maravilhoso. Respondeu muitas perguntas aí. Fico muito feliz. Agradeço demais a sua presença. Doutora Aline Kusumoto é gastroenterologista. E para você entrar em contato com ela no Instagram, @dr de doutora Aline Kusumoto, com K, tá? Aline Kusumoto, com DR na frente. E o WhatsApp também, que é o 11 9... Acho que tá faltando um número aqui, ó. 991194532. Pode mandar o WhatsApp se tiver dúvida, que eu sempre respondo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Eu quero mandar um beijo para minhas Por duas favor. vós, porque você mandou um beijo. Beijo, Manda. Valores, beijo, Vó Virgínia, amo vocês. Um beijo para suas avós, que lindas. Obrigada. Muito obrigada. Até mais.